Graça e paz. Nesse vídeo passado nós falamos sobre autopunição. Então nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre autodepreciação. Autodepreciação é uma estratégia do diabo, né? Para menosprezar a imagem de Deus em nós. Para depreciar, né? Depreciar quem nós somos. O inimigo ele sempre trabalha, né? Para destruir a nossa identidade. Sempre ele vai querer estar ferindo essa questão da identidade. Você vê que quando ele tenta Jesus lá no deserto, ele sempre fala, se tu és filho de Deus, faz isso, se tu és filho de Deus. Então ele estava sempre colocando em xeque se Jesus era filho de Deus ou não. Né? Ele sabia que ele era filho de Deus. Jesus também sabia que era filho de Deus. Só que o próprio Pai já tinha afirmado a identidade de Jesus antes mesmo de Jesus ir para o deserto. Quando Jesus está ali batizado, né, por João, veio a voz e diz, tu és o meu filho amado em quem me compraz. Então nós temos que sempre estar na nossa mente que nós somos filhos amados de Deus, que o Senhor nos ama, né, que o amor de Deus para conosco, ele já foi provado. A palavra de Deus fala que o Senhor provou o amor dele por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Ele não esperou, né? Ele morreu por nós sendo o que? Ainda pecadores. Então o amor de Deus, ele é incondicional, é indiscutível. Então nós, por mais que o inimigo ele tente dizer que nós não somos amados, nós somos amados. Somos amados do Senhor. E eu quero falar de uma pessoa que se autodepreciou um pouco e está aqui em Juízes. O livro de Juízes é um livro assim bem complicado, quer dizer, complicado para a nação de Israel, porque a nação de Israel havia se voltado totalmente contra Deus, adorado os deuses, né, daquelas nações que eles não expulsaram todos os cananeus, né, de Canaã, e aí começaram a se misturar com aquele povo, aparentar com aquele povo, adorar os deuses daquele povo. E aí, muitas vezes, Deus permitia que o próprio povo se levantasse contra eles e viessem, né, roubar, fazer guerras. E aqui, no caso que nós vamos ler aqui, eram os medianitas. Eles estavam sob a servidão dos medianitas. E o povo, quando eles estavam numa servidão muito grande, eles clamavam ao Senhor. E o Senhor levantava um juiz que os libertava. E assim eles foram vivendo esse ciclo de pecado e libertação por mais ou menos uns 300 anos. Até quando, né, que Samuel é o último juiz, aí começa a monarquia. Mas até então foi um período assim de muito sofrimento por causa de muito pecado. Muito pecado, muita maldição. O povo pecou demais em consequência do pecado, infelizmente, né? A consequência do pecado é dor, é sofrimento, é enfermidade, é morte, tudo isso é consequência, né, do pecado. E aí, o Juízes 6 conta uma história, fala assim, porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos medianitas por 7 anos, e prevalecendo a mão dos medianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos medianitas, covas que estão nos montes e nas cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os medianitas, amalequitas e também os do Oriente contra eles subiam e punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelha, nem boi, nem jumento, porque subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhoto em tanta multidão que não se podia contar, nem a ele, nem os seus camelos, e entrava na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. O que acontece? Eles foram lá, né, adoraram outros deuses mais uma vez, negaram o Senhor, e aí mais uma vez eles caem nas mãos do inimigo. E aqui a situação era terrível, porque os medianitas, eles eram um povo saqueador. Povo que, medianitas, amalequitas, eles eram um povo que vivia de saquear as outras nações. Então eles roubavam tudo, eles entravam na terra, como aqui acabou falou, como gafanhotos, e eles roubavam toda a plantação,
todo o gado. E assim Israel empobreceu demais. E eles começaram a entrar para dentro de covas. Quem fica em cova é morto, gente. É morto que vai para a cova. E eles fizeram covas e fortificações para esconder um pouquinho de alguma coisa para eles comerem, para não morrer de fome. Para se esconder um gado, esconder alguma coisa dentro de uma cova, dentro de uma fortificação, dentro de uma caverna. E aí a palavra fala, né, no 11, que assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e livrará Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Então a primeira coisa, Gideão estava ali, né? Fazendo o quê? Malhando o trigo no lagar. Lagar é lugar de apertar as uvas, né? Não era lugar de malhar o trigo, mas era uma estratégia que ele estava tendo para salvar alguma coisa. E ali reclamando da vida. E aí aparece o anjo do Senhor e fala com ele: vai nessa tua força, varão valoroso, e livrará Israel. Só que essa é a visão que Deus tem de nós. A visão que Deus tem de nós é que nós somos valorosos, é que nós temos muito valor. A visão que Deus tem de nós é que nós já somos mais do que vencedores. A visão que Deus tem de nós, não é a mesma visão que nós temos. A visão dele aqui estava totalmente deturpada. Ele se autodeprecia, ele fala: ah, Senhor, mas o que foi feito das tuas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Por que ele não falou para o Senhor assim: ah, Senhor, nos perdoa? Ai, era hora dele, né, se dobrar ali, adorar o Senhor e dizer: glória a Deus, porque o Senhor ouviu o nosso clamor, o Senhor está levantando alguém, o Senhor está me comissionando, eu quero sim, eu quero livrar Israel, eu quero mudar essa história, eu quero uma história diferente. Não, ele continua reclamando. Então tem pessoas que são assim. Deus está dizendo com você: vai. E você está dizendo assim: quem sou eu? Não sei não sei fazer isso não. Não vai dar certo não. Não, pra que eu vou mexer com isso? Não, faço igual o Gideão, né? Então o Gideão, ele se autodeprecia, dizendo: eu não posso ir não. E aí o Senhor falou com ele, disse: ai, meu Senhor. E ele fala assim, e ele de novo: ai, meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás o medianita como se fosse um só homem. Deus está falando assim: Gideão, presta atenção, não é você que vai livrar, não é com as suas armas que vai acontecer, é eu que vou fazer, eu que sou com você. Eu, o Deus dos exércitos, o Deus que não perde uma batalha, o Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que fez maná cair do céu, o Deus, né, que colocou vocês dentro dessa terra, que fez as muralhas de Jericó caírem por terra. Sou eu que vou dar a vitória. Sou eu que vou dar a vitória. A vitória não é você que vai ter a vitória. Muitas vezes nós ficamos na nossa mente achando que é nós que vamos conseguir fazer na nossa força e do nosso jeito. E Deus está dizendo: não é nem na sua força e nem do seu jeito. Não é nem na sua força nem no seu jeito. E aí Deus fala para Gideão assim: Gideão fala assim: como que eu vou livrar? Eu sou menor da casa do meu pai, né? Que arma que eu tenho? Como assim? Ele olhou para ele olhou para a condição dele, humana. Ele não olhou para o Senhor. Só que o Senhor falou com ele assim: é eu que vou fazer. É eu que vou fazer. E aí nós sabemos que Gideão era um homem um pouquinho complicado, né?
E aí ele vai pedindo aqui um tanto de prova para ver se era Deus mesmo, se era mesmo de Deus, se Deus foi respondendo. Deus teve muita paciência com Gideão também, né? Deus foi trabalhando nele. Ele fala, se for o Senhor mesmo, eu vou colocar um noveiro de lã aqui, aí ela vai amanhecer molhada. Amanhecer molhada. Se for o Senhor mesmo, vai aparecer molhada ao redor, mas a lã vai aparecer seca. E Deus foi fazendo o que ele ia pedindo. Até que chega o momento em que ele convoca o povo para a guerra, então. Quando ele convoca o povo, né? Aparece 32 mil. E aí Deus falou, é muita gente. E olha que os medianitas acabou de falar, que eles eram como gafanhoto, como areia do mar. Nós lemos ali no capítulo 6, né? É gente demais. Que era 32 mil pessoas perto, né? Do exército dos medianitas. Só que Deus falou assim, olha, no capítulo 7, no verso 3, ele fala assim, agora, eu vou ler o 2. Disse o Senhor Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar os medianitas em tuas mãos, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Deus falou, não, vocês vão ganhar de maneira sobrenatural, para que você saiba que fui eu que dei, fui eu que livrei. E aí, o que acontece? Ele fala assim, fala para o povo assim, no verso 3. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo, quem for covarde, medroso, que volte e vá se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram, né? Só que desses 10 mil nós sabemos que Deus deu uma outra prova para eles e ficou apenas 300. E aí Gideão vai para essa luta, crendo eu ainda, né? Com muito medo, ainda com medo, mas obedecendo ali, né? A voz do Senhor. Às vezes, irmãos, às vezes a gente tem que ir mesmo. Se Deus falou, vai. Irmão, eu tô com medo. Não vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo? Como diz o outro, coragem não é ausência de medo, não. Coragem é enfrentar o medo. Eu creio que Gideão foi com medo, sim. Porque qualquer um, né, humanamente falando ali no lugar dele, qualquer um teria medo. Mas, às vezes, a gente tem que ir confiado na palavra de Deus. É aquilo que Deus falou. Não é a circunstância. Não é se Deus falou com você, que você vai lá, pode ir lá fazer aquela prova que você vai passar, pode ir que você vai. Porque não vai ser a sua capacidade. O Espírito Santo vai te fazer lembrar na hora o que vai trazer à sua mente, o que você tem que falar, como é que vai ser aquela entrevista. Eu não sei o que é que você tem que fazer, que às vezes você está aí se autodepreciando, achando que você não é capaz, achando que você não pode, achando que você não consegue. Você consegue porque o Senhor é que nos capacita. Não é na nossa força. Se fosse na nossa força, nós não conseguiríamos nada mesmo, não. Mas é na força dele. É na força dele. E Gideão, né? Mesmo assim, com medo, eu creio que com medo ele foi. Porque é assim mesmo, a gente tem que ir. Levanta, arregaça a mão e ir mesmo. Pronto, acabou. E aí o verso 13 fala assim, o 7:13. Chegando, pois, Gideão, eis que ele foi lá, né, ver o acampamento dos medianitas. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho e dizia, eis que um sonho sonhei. E eis um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos medianitas e chegava até as tendas e as feriu e caíram e as transtornou de cima para baixo e ficaram abatidas. E respondeu o seu companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão aos midianitas e a todo este arraial. Sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Mudou agora a fala dele. O Senhor tem dado. O Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Depois que ele ouviu o sonho, que ele viu a interpretação do próprio medianita. Olha o que você vê, Deus usou o próprio inimigo para sonhar, para dar a reinterpretação do sonho, para Gideão ouvir esse sonho, para gerar em Gideão essa fé, né? Para gerar nele essa coragem, essa ousadia, essa intrepidez, essa fé, para ele ir lá vencer
o exército. E aí Gideão falou assim, olha, o que eu fizer vocês vão fazer. Dividiu os homens, né, em 3 grupos, colocou na mão deles lá, né, tochas e vasos, e falou com eles, olha, quando eu gritar, né, pelo Senhor e por Gideão, vocês façam a mesma coisa. E isso aconteceu. Né? O verso 20 fala assim, assim que tocaram os 3 esquadrões das buzinas e partiram os cântaros, e tinha nas suas mãos esquerdas as tochas acesas e nas suas mãos direitas as buzinas que tocavam, e exclamaram, espada do Senhor e de Gideão. E ficou cada um no seu lugar, ao redor do arraial. Então todo o exército deitou a correr, e gritando fugiram. Tocando, pois, os 300 buzinas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, isso em todo o arraial, e o exército fugiu para Zerera, até Bet-Sitá, até os limites de Abel-Meola, acima de Tabate. Então os homens de Israel, de Naftali, de Assé, de todo Manassés, foram convocados e perseguiram os midianitas. Irmãos, olha o que o Senhor fez com 300 homens. Com 300 homens que confiaram, né? Esses 300 homens aqui, eles confiaram que o Senhor iria dar a vitória. Não se autodepreciaram. Não pensaram assim, quem somos nós? Não vamos conseguir não. Eles acreditaram que era Deus, que era na força do Senhor. Então, a primeira coisa que nós temos que entender, que nós somos valorosos. Deus nos vê assim. Gideão não se via. Gideão não se via valor nele nenhum. Não tenho não, Senhor. Eu não, sou menor da casa do meu pai, eu não tenho condição. Ele não se via, mas Deus vê. Então, nós precisamos mudar a nossa autoimagem. Como que eu me vejo? Porque como você se vê, você também vai ter sua autoestima, vai ser como você se sente. Então, como que eu me vejo? Eu me vejo como mais do que vencedora? Eu me vejo como Deus me vê? A palavra fala isso, que nós somos como a menina dos olhos do Senhor. Que ainda, né, que a gente passe pelo fogo, o fogo não, nenhuma chamadeira em nós, e pelas águas elas não nos submergerão. Olha lá, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro de uma fornalha de fogo aceso, nem cheiro de fumaça eles tiveram. A única coisa que a fumaça, que o fogo queimou foi as cordas, que eles foram jogados lá amarrados. Mais nada. Então não é na minha força, não é na sua força, é na força do Senhor. Então nós temos que entender a nossa identidade em Deus, quem que nós somos em Deus. Davi, quando ele se apresenta ali para lutar contra o gigante Golias, quando ele chega ali na guerra, o irmão dele, né, fala com ele, o que você veio fazer aqui? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Né, eu conheço a presunção do seu coração. Davi não deu nem ideia. Ele falou, tô aqui, eu já venci um urso, Deus já me deu um urso, Deus já me deu um leão, e ele vai me dar esse gigante também. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Então você sabe quem você é em Deus? Nós precisamos saber quem nós somos em Deus. Porque senão nós vamos viver uma vida sempre achando que nós não vamos conseguir, que nós não podemos. Nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Lutas, nossa, nós vamos ter sempre. Nós vamos ter sempre lutas. Mas nós sabemos que conosco está aquele que vence todas as nossas batalhas, como a palavra de Deus fala. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. É o Senhor que guerreia nossas guerras. Nós temos que entender isso, que é o Senhor que guerreia as nossas guerras. Então nós não podemos nos autodepreciar e nem achar que nós somos menos do que o outro. A gente não é mais, a gente não tem que se achar superior a ninguém, mas também não tem que se achar menor do que ninguém. Nós somos, perante Deus, nós somos todos iguais, capacitados por Ele. Nele, nós podemos todas as coisas. Então que você vença toda essa autodepreciação de achar que você não pode, que você não é capaz. Não se compare com ninguém. Fulano conseguiu, eu não vou conseguir. Não, você é único, você é especial.
Deixa o fulano. Se o fulano conseguiu, amém, glória a Deus por ele. Mas o que os sonhos de Deus para a sua vida também vão se cumprir no tempo determinado de Deus. Então saiba que você é especial e valorosa. Amém? Que Deus continue abençoando sua vida. E até o próximo vídeo em nome de Jesus.